Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideias sobre tudo que tá rolando no Vasco. Hoje eu não fiz os vídeos curtos, vamos para um vídeo no todo, ele curto, pouca notícia a respeito do Vasco. O mercado de especulação tá frio, né? Fechou a janela internacional, né? Só essa história do Coutinho, que parece que tá indo pro mundo árabe, ou tem interesse de times na Arábia pelo Coutinho. Aí o Vasco tem aquela direito a percentual para o mecanismo de solidariedade. Coutinho que ficou aí dando mole, mas a gente não conseguiu repatriar, né? Enfim, vamos trocar uma ideia. Antes vou pedir para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, e seguir o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Eu vou começar com uma notícia que veio lá do Pará, né? O Remo anunciou a contratação do meia Laranjeira, garoto da base do Vasco, subiu, estava treinando com os profissionais, acabou não tendo muita oportunidade, não vingou, né, no Vasco. Então, vou desejar boa sorte para o Laranjeira, tá com 23 anos já, né? E vai por empréstimo com opção de compra para o time paraense, né? Paranaense, o time paraense. A gente tem aí alguns jogadores que acabam tendo mais sorte, outros não. Infelizmente, você viu o GB, que é um jogador que eu levo muita fé, que lesionou o tendão, vai ficar quase que um ano, 6 a 8 meses parado, vai fazer cirurgia no joelho. A mesma coisa com o garoto Riquelme, o Deluca, né, jogador jovem. O Deluca é jovem, veio do Bahia, passou por essa cirurgia também. E um outro jogador que eu levo fé no Vasco é o Ryan. O Ryan, para mim, vai ser um dos grandes jogadores do Vasco, isso se ele não for vendido, né? Então, eu tenho esperança em alguns jogadores desses que estão também no elenco principal, como é o caso de um que eu vou falar aqui agora. O Marlon Gomes deu entrevista ao GE, né? E nessa entrevista ele deixou claro que está jogando fora da sua posição. Primeiro, ele fala a respeito da renovação. O Vasco está negociando uma renovação de contrato com o Marlon Gomes, ou seus representantes, abre aspas para o que ele disse. Deixei bem claro que o meu sonho é jogar uma Série A. Quero ficar no Vasco por mais algum tempo ainda, mas deixo a renovação com os meus representantes. Então tá aí, fecha aspas, para o Marlon Gomes falando dessa possível renovação de contrato. Parece que o foco da 777 é renovar o contrato dessa molecada toda, não só do Marlon Gomes, mas também do Barros, do Rodrigo, enfim, de todos que tiveram a oportunidade, que estiverem um contrato curto, vão ter o seu contrato renovado. Isso é um ponto positivo, tá? Isso é um ponto positivo pra gente que fala que eu venho aqui e só martelo, só critico. Se a 777 conseguir um contrato mais longo, se segurar essa molecada para desenvolver dentro do futebol do Vasco, aí eu não tenho problema algum com vir aqui elogiar que isso sim é um ponto positivo. A gente reclamava que os jogadores eram vendidos a preço de pinga, né, e que a gente não valorizava os nossos ativos, e agora tem a oportunidade de renovar contratos com contratos mais duradouros, com multas, eu espero, com multas mais altas, e que não entregue aí o jogador de graça, como entregou o Andrei Santos para o Chelsea. Bom, um outro trecho da entrevista do Marlon Gomes, ele vai falar sobre a posição que ele está jogando. O Marlon Gomes não joga aberto pela esquerda como o Barbieri está tentando forçar para ele jogar, para poder caber todo mundo nesse meio de campo do Vasco. Não cabe. E ele fala o seguinte, né? Sempre deixei claro que estou aqui para ajudar em qualquer posição, mas também sempre deixei claro que a minha posição favorita é de segundo volante, como jogo na seleção ao lado do Andrei. Tá aí aspas para o Marlon Gomes falando que está jogando fora de posição e que o lugar dele é de segundo volante. Aí tem alguns conflitos que só um treinador experiente com bagagem tem peito de bancar, né? A gente tem a briga pela primeira volância, né, que é o Rodrigo e o Andrei, que jogam no mesmo setor, embora com características diferentes, né? O Andrei tem uma característica mais... Ele tem como característica ser um jogador de mais saída de bola, mais talentoso. Já o Barros é um jogador de mais marcação, um jogador de mais proteção para o sistema defensivo, que para mim é uma coisa que o Andrei não faz muito bem, né? Que é essa marcação, essa proteção para o sistema defensivo. Então você tem que optar por um desses dois jogadores para jogar de primeiro volante. Segundo volante,
Aí você tem o Jair, que está sendo usado como titular, e o Marlon Gomes, que está dizendo que joga de segundo volante. Ou joga com o Jair, ou joga com o Marlon Gomes. O Jair que veio, estava numa fase até boa, fazendo gols, ajudando o Vasco, embora eu já tinha falado da questão da pegada, da intensidade, que com ele é baixa, né? A marcação, mas é um jogador de qualidade que vinha jogando bem. Quando o Andrei chegou, desandou o caldo, deixou de fazer os jogos que vinha fazendo. Então o Jair e o Marlon Gomes seriam aí os dois para disputar uma vaga de segundo volante, sobrando para o setor de meio de campo o Barros, o Galarza e o Alex Teixeira. Seriam esses 5 jogadores, o Alex Teixeira, 7 jogadores, o Alex Teixeira com mais característica de atacante, né? Jogador que flutua pelo lado esquerdo, que pode sim uma hora vir por dentro, mas para mim o Alex não é um meia, né? Ele é um jogador com mais características ofensivas. E desses jogadores, qual seria o seu meio de campo para o Campeonato Brasileiro? Não vai vir o camisa 10, não vai vir a grande contratação. É o que a gente tem. Como é que você armaria esse meio de campo do Vasco para enfrentar times como o Atlético Mineiro na primeira rodada? Eu pensaria seriamente em fazer o que o Barbieri fez lá no jogo contra o Fluminense, com uma dobrinha entre o Rodrigo e o Barros de volante. Esses dois deram mais sustentabilidade no nosso sistema defensivo, com o Galarza jogando no meio de campo. Aí ia sobrar para ou o Jair, ou o Marlon Gomes, ou o Andrei, alguém ia rodar nessa escalação. Ou você tira o Galarza, entra ali com o Barros e o Rodrigo e colocaria o Jair, né, e se bota o Marlon Gomes, tem que tirar o Alex Teixeira. Se joga com o Alex Teixeira, você vai fazer um trio ofensivo com o Peck e o Pedro Raul. Algumas possibilidades, eu quero saber o que você faria. Eric Marques também pinta como uma opção no lado esquerdo. Eu acho que ele não vai com 3 atacantes. O máximo que ele pode fazer é o Peck com o Pedro Raul e o Alex Teixeira sendo esse meia fazendo o lado esquerdo, ou o Marlon Gomes para o segundo tempo, insistindo com o Marlon Gomes nessa posição que ele falou que não é a dele, mas que se precisar ele joga. Tem também o Orediano, né, que pode substituir o Peck, que é um concorrente à vaga com o Peck do lado direito. E agora para centroavante, o Pedro Raul tem uma sombra, tem o garoto, o Juan Cruz, que pode também entrar e pode ser uma opção para o ataque. Como é que você montaria esse time aí no meio de campo para o ataque? Defensivamente não tem discussão, né? Só no gol, né? O gol há sim uma discussão, mas laterais e zagueiros a gente sabe que é o Pumita, o Capasso, o Léo e o Piton, né? Esse seria aí a base ali, a estrutura defensiva do Vasco, os 4 homens da primeira linha do Vasco da Gama. Deixa aqui o seu comentário, como é que você armaria esse time com as peças que a gente tem para iniciar um Campeonato Brasileiro. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer um trecho lá do Charla Podcast. Se você não conhece, se inscreve, tem lives, tem entrevistas muito bacana lá, com vários jogadores, ex-jogadores, técnicos, profissionais do meio do futebol. E eles entrevistaram o Djalminha, que eu já vi ele na ESPN falando que na infância era vascaíno, jogou muita bola o Djalminha, mas jogou no Flamengo, foi ídolo lá no Urubu, né, e agora disse que é flamenguista, né? Na infância ele falou que gostava do Vasco, e ele fala lá no Charla que ele quase jogou o Mundial de Clubes, aquele que o Vasco perdeu no Maracanã pro Corinthians, quase que ele jogou pelo Vasco, quase foi seduzido por uma proposta do Eurico Miranda, só que na época o time dele lá, acho que era o La Coruña, o time dele na Espanha, o presidente falou, paga a multa e leva, e a multa era muito alta, acho que era 100 milhões, e ele não saiu. Então vou deixar aí para finalizar, desejar para você uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, vai lá no Charla Podcast, se inscreve lá também, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Superchat, galera mandando superchat, show de bola, superchat é prioridade aqui. Vou começar pelo do Diogo Rezende. Djalminha é craque, um dos maiores, um absurdo não ter ido pra Copa de 98 e também pra Copa de 2002. E no meu Fluminense não ter jogado. Respeito máximo a esse jogador. Como é o nome dele? É o Diogo Rezende. Diogo, na verdade é porque não me contrataram. Eu não sou o tipo de jogador que fica fazendo aquela média, só jogaria nesse time, não. Jogaria em qualquer um. Tu é Flamengo, tu falou. Se me contratasse, se tivesse time bom, estruturado, a grana legal, eu ia pra qualquer time. Profissão, sempre né? Profissional. Era sonho do Dr. Eurico, né? Hã? Dr. Eurico sonhava de trazer pro Vasco. E quase me seduziu, tá? Quase. Naquela época que montou aquele timaço do Vasco, Exatamente. Era pro Mundial 2000.
Caralho, mas o Djalminha era assim. Muito. E... Cara, o time do Vasco no Mundial de 2000, só pra falar pra Não, era um molecada, time ó. massa. Elton no gol, se eu não me engano. Isso. Acho que o Jorginho tava na lateral. Jorginho experiente. O Jorginho vai estar com a gente aqui em breve. Vai, também. semana que vem. Semana que vem, é. Jorginho, aí Galvão, Mauro Galvão, E aí o Baiano, Júnior Baiano. Torres no banco, tinha o Alexandre, né? Pô, tinha gente pra caramba. Aí na esquerda, Felipe. Gilberto. Felipe já tava no meio, né? Camisa 8. Ele ia cair pra você. Amaral, não era? Amaral, Felipe, Juninho, Pro Mundial Ramon, Amaral? Edmundo e Romário, acho que é isso. É isso. Isso. Aí Caralho. no banco tinha Donizete. Isso, tinha muita gente. Viola. É isso, muita gente. Mano, esse time, imagina... E o Eurico, eu lembro dessa época acompanhando. Ramon teve aqui com a gente também. Ramon Foi técnico na Menezes. seleção. Ramon jogava muito. Me desculpa, mas o Djalminha entrava. Olha que Ramon... Não, assim... Ramon jogava muito. Era o cara... Eu lembro que Mas tu quase jogou esse a Mundial, então. imprensa Quase sim, pô, falava conversei direto muito isso. com o Eurico, conversamos. E aí o Todé... Mas essas conversas, o doutor, quase me convencendo. E o pai... E o Todé, na época que tinha me vendido, né? Ele não era meu empresário, mas era um cara que eu... Ele, tu é louco? Por que tu vai voltar pro Brasil? Eu, mas eu vou ganhar a mesma coisa. O Vasco tá com um maior timaço, sei o quê. Pô, esse Mundial aí... Cara... Assim, mas foi bom. Você tá no La Coruña. Tá na Coruña, foi bom. Foi bom porque foi o ano que a gente foi campeão, imagina, porra. Perdeu o título. Eu falei que tava conversando. Mas o Vasco perdeu uns pênaltis. Não, né? mas tipo assim... Não, mas tipo assim, não aconteceu por causa da negociação Vasco-La Coruña. Que comigo a gente conversou, falei, fala com o presidente agora. E aí o presidente... Não era como os dirigentes do Flamengo da época. Sabia que ele tinha na mão, né? A minha cláusula era 100 milhões de dólares. Aí ele falou, paga e leva. Eu digo fumar um charuto pra cá, fumar um charuto Não, é pra nem lá. com o Netios Bank, com 3 Netios Bank. Pô, assim, as pessoas me perguntam muito, João, por que tu nunca saiu do La Coruña? Cara, o Rivaldo, a cláusula do Rivaldo, quando ele foi pro Barcelona, acho que foi 27 ou 30 milhões. Pô, minha cláusula, quando eu fui pra Espanha, ele botou 100 milhões, cara. 100 milhões e 97. Hoje, nego não é vendido por 100 milhões ainda. Não, assim, já teve... Teve o Bale. O Bale, Haaland, os caras... Mas, porra, em 97. O Greenwich. E aí, não tinha como sair. Ele fala assim, paga a cláusula. Caralho, mano.